E aí, tudo bem? Senta aí, pega um café ou algo mais forte. A gente precisa conversar. Eu sei como você se sente, juro que eu sei. Você olha pro mundo, pra isso tudo e a náusea sobe. A injustiça, a hipocrisia, a máquina moendo gente boa todo santo dia. E aí bate aquela vontade, aquela coceira na alma de fazer alguma coisa, de quebrar tudo, virar a mesa. Mas aí vem a outra voz, né? A voz da consciência. Aquela que diz: calma, não adianta virar um monstro para matar o monstro. Se você usar a mesma arma suja que eles, qual a diferença? E você fica aí, paralisado, preso nesse cabo de guerra mental. De um lado, a fúria justa querendo queimar o sistema até as cinzas. Do outro, o medo de se perder no processo, de se tornar aquilo que você mais odeia. É um paradoxo muito complexo, né? Querer um mundo mais gentil, mas sentir que para chegar lá, talvez você precise ser cruel. Querer a paz, mas saber que o caminho para chegar até ela talvez seja pavimentado com guerra. Se você se sente assim, dividido, confuso, com raiva, respira. Você não tá ficando maluco, você só tá prestando atenção. E é sobre esse beco sem saída que a gente vai falar hoje. Sobre o custo real de tentar mudar o mundo. Antes de mergulhar nesse poço, faz um favor para mim e para você. Se inscreve aqui no canal, clica no botão. É a única coisa que eu te peço. Assim, da próxima vez que você estiver nesse buraco, a gente se encontra aqui de novo. Fechado? Valeu! Agora vamos pro que interessa. Capítulo 1. Os dois lados da mesma moeda. Para a gente entender esse nó na nossa cabeça, vamos usar uma história. Uma história sobre dois moleques, dois irmãos de alma que viram o inferno de perto e juraram acabar com ele, Lelouch e Suzaku. Pensa neles como duas respostas diferentes, só que para a mesma pergunta. O que você faz quando o mundo é governado por pessoas ruins? De um lado, você tem Lelouch. O cara é um príncipe, nasceu no topo da cadeia alimentar, mas ele olha pro império do pai dele e sente nojo. Ele vê a opressão e a carnificina e decide que a única resposta é o fogo. Ele veste uma máscara, se torna um símbolo, o zero, e abraça a ideia de que os fins justificam os meios. Mentir, manipular, matar, vale tudo. Se no final do dia ele conseguir criar um mundo seguro para a irmã dele, a Nunali. Ele tá jogando xadrez com vidas humanas. E ele mesmo é a peça principal, o rei que vai pro campo de batalha. A lógica dele é utilitária, fria como aço. O que importa é o resultado. Maior bem para o maior número de pessoas, mesmo que isso signifique sacrificar uns peões no meio do caminho. Do outro lado, você tem Suzaku. O cara é a vítima, um 11, um japonês subjugado pelo Império. Ele viu a mesma merda que Lelouch, só que ele sentiu na pele. Mas a resposta dele é o oposto. Ele acredita que você usar os métodos do inimigo mostra que você já perdeu. Ele se alista no exército do opressor. A ideia dele é mudar o sistema por dentro, ser um exemplo, provar que um 11 pode ser honrado, pode ser valioso, e que a compaixão é mais forte que a dominação. Bom, a filosofia dele é deontológica, se você quiser um nome mais chique para isso. Significa que certas regras morais são inquebráveis. Não matar inocentes, não mentir. A intenção por trás da ação é o que conta. Ele se recusa a sujar as mãos, acreditando que o processo de mudança tem que ser tão puro quanto o objetivo final. E aí está o nosso dilema, escancarado: o revolucionário e o reformista. O cara que quebra as regras e o cara que tenta usar as regras para vencer o jogo. Qual dos dois está certo? A resposta fácil não existe. E se alguém te der uma, desconfie. Capítulo 2. O peso do sangue e o vício do sacrifício. Vamos ser honestos sobre Lelouch. A abordagem dele tem um poder de atração. Por quê? Porque ela é física, é imediata. Quando os Cavaleiros Negros, o exército dele, roubam um mecha, libertam um prisioneiro, explodem uma base, isso é real. As pessoas veem, as pessoas sentem esperança. É uma prova concreta de que a mudança é possível. Mas tem um custo. E aqui entra a parada psicológica mais pesada. O viés de custo irrecuperável. A falácia do custo afundado. Pensa num jogo de poker. Você já apostou uma grana alta numa mão de merda. A lógica diz pra você largar, minimizar a perda. Mas a sua mente grita: eu já coloquei tanto aqui, não posso desistir agora. A revolução do Lelouch funciona com base nesse vício. Cada vida perdida, cada aliado que cai, não é só uma tragédia, vira um investimento, vira uma dívida de sangue. Nós perdemos um na outra, então a gente precisa vencer, para a morte dele não ter sido em vão. O custo do passado começa a justificar as atrocidades cada vez maiores no futuro. A dor se torna um combustível. E o Lelouch, o mestre manipulador, sabe disso. Cada discurso dele é para inflar a escala. Ele não vence uma batalha, ele dá a luz a uma nova nação. Ele transforma uma pequena vitória num evento histórico mundial. Por quê? Para fazer o custo parecer pequeno em comparação.
O que é a vida de um pai de família perto da libertação de todo o Japão? Ele brinca com a escala para justificar o injustificável. Ele te força a olhar para o macro, para te distrair do sofrimento micro, que ele mesmo está causando na verdade. O problema é que esse caminho só tem uma direção, para frente. Não dá para parar no meio. Se ele parasse, ele seria um herói incompleto. Ele seria só um terrorista que matou um monte de gente e não conseguiu nada. A única saída é através. A única forma de ser bom é continuar sendo mal, até a vitória final. É uma espiral. Ele consome tudo, principalmente a alma de quem tá nela. Capítulo 3. A pureza inútil e a ilusão do bom moço. Agora vamos pro nosso bom moço, o Suzaku. A gente olha pra ele e no começo dá uma raiva, né? O cara é um capacho, apanha, é humilhado, quase executado e continua lá, lambendo as botas do Império. A gente grita com a tela, mas vamos tentar entender a lógica dele. A força do Suzaku, em teoria, está na sua fraqueza. As ideias são abstratas. Honra, respeito, mudança pacífica, elas não morrem com uma bala. Acredita que ao se tornar um exemplo, ele planta uma semente, uma ideia, e essa ideia pode sobreviver a ele. Ele quer um mundo onde ninguém precise de um zero, onde as pessoas sejam livres para escolher o próprio caminho, não seguir um líder mascarado. Bonito, né? Poético. Mas qual o problema? O problema é que, enquanto o Suzaku tá lá, polindo a armadura de honra dele, o Lelouch está escrevendo uma história. O Suzaku não age, ele reage. Cada promoção que ele ganha, cada vez que ele brilha no campo de batalha com o Lancelot, é porque o Lelouch forçou uma situação. Lelouch ataca. Britânia precisa de um piloto muito bom para revidar. Suzaku entra em cena. Lelouch incrimina alguém. Suzaku é usado como bode expiatório. Lelouch o salva para os seus próprios fins. O Suzaku acha que está jogando um jogo limpo, mas ele nem sabe que o tabuleiro e as peças pertencem ao inimigo. Ele depende do poder que o Império concede a ele. E um poder que é concedido pode ser revogado a qualquer momento. Ele é uma ferramenta. Acha que está mudando o sistema por dentro, mas na real, ele só está se tornando a engrenagem mais eficiente da máquina que ele diz odiar. Sabe qual é a grande ironia? A pureza do Suzaku só existe porque ele terceiriza a sujeira. Ele se recusa a tomar as decisões difíceis, a arcar com o custo. Ele deixa que os outros façam. A princesa Eufêmia, a mulher que ele ama, é quem arrisca o status, a linhagem, a vida para criar a zona especial. Uma ideia que nasceu da influência dele. Ela paga o preço. Ele só inspira. Isso não é nobreza. É uma forma covarde de egoísmo. É sobre manter as próprias mãos limpas, não importa quanta merda respingue nos outros. Ele quer o resultado, sem querer a responsabilidade. E a gente sabe no que isso dá. Mas pensa comigo, a verdade é que as ideias não param tanques. Princípios não desviam mísseis. Enquanto você estiver em um plano abstrato, a força física, a força bruta, pode te apagar da existência num piscar de olhos. E todo o seu exemplo, toda a sua honra, morre com você. Vira só uma nota no rodapé, esquecida na história escrita pelo cara que teve coragem de puxar o gatilho. Capítulo 4. O acidente e o momento que a máscara racha. Tem um momento da história que resume tudo isso. O massacre da Zona Especial. A Eufêmia, influenciada pelo idealismo de Suzaku, cria uma chance real de paz. Um pedaço de terra onde japoneses e britânicos seriam iguais. Era a prova de que o método do Suzaku podia funcionar. Lelouch vai encontrar ela, planejando usar o seu poder, o Guias, para forçá-la a atirar nele, para virar o Marti e destruir a imagem dela. Mas ele hesita. Ele vê que ela está disposta a sacrificar o próprio futuro, a coroa, por aquele ideal. Ele vê o custo que ela está pagando, e por um segundo, ele pensa em apoiar o plano. E aí que está o problema. O poder dele sai do controle. Numa piada infeliz, ele diz: se eu mandasse você matar todos os japoneses, e o Guias ativa. Ela, a princesa da paz, vira um monstro genocida. O estádio vira um matadouro. É nesse momento que a gente entende a maldição no caminho de Lelouch. O poder que ele usa para alcançar os seus fins. O Guias é a personificação da filosofia dele. Ele atropela a vontade humana. Ele transforma pessoas em marionetes. E como um ciclo vicioso, quanto mais ele usa, mais o poder exige ser usado para justificar as atrocidades passadas. O poder começa a usá-lo. Lelouch não teve escolha. Ele teve que matar a mulher que Eufemia se tornou. No processo, matar a esperança de paz que ela representava. Para piorar, ele teve que usar a tragédia que ele causou. Ele sobe no palco do massacre e se declara o salvador que puniu a princesa genocida. Ele transforma o maior erro da vida dele na sua maior vitória política. Nesse ponto, não existe mais Lelouch, o estudante. Só existe Zero, o símbolo. Ele se torna a própria máscara. Ele se torna o método. Porque o truque da escala exige isso.
Para justificar milhares de vidas perdidas, o líder não pode ser um indivíduo com fraquezas, com uma irmã que ele ama mais que tudo. Ele tem que ser uma ideia, um coletivo. E é aí que ele falha. No fim da primeira temporada, a irmã dele é sequestrada. E ele, no momento mais crucial da guerra, abandona tudo. Abandona o plano, os soldados, a revolução, para salvar uma pessoa. Naquele segundo, a máscara escorrega. E todo mundo vê. Os que seguiam por idealismo veem um líder que trata seus homens como peças descartáveis. Os que seguiam pela lógica fria do bem maior veem o hipócrita que coloca uma garota acima do destino de uma nação. A confiança quebra. O castelo de cartas desmorona. A lição é brutal. Se você escolhe o caminho dos fins justificando os meios, você não tem direito de ser humano. Você não pode ter amores pessoais. Não pode ter um ponto fraco. O custo da revolução é você. Capítulo 5. O fim do caminho. Morrer como homem ou viver como fantasma. Então, no fim das contas, o que a gente faz com essa bagunça toda? O Suzaku, depois de perder a Eufêmia, quebra. O mundo dele, construído sobre a ideia de evitar a dor e a perda, desaba quando a perda o atinge de forma tão devastadora. Percebe a própria ingenuidade. Ele entende que, no mundo governado pela força, a pureza é só uma forma de suicídio lento. Ele abandona os próprios ideais e se entrega à vingança. Ele decide que os fins, pelo menos o fim de pegar o zero, justifica qualquer meio. Ele vira tudo aquilo que jurou que não seria. Por outro lado, o Lelouch entende o erro dele. Ele entende que a sua humanidade e seu amor pela irmã era uma falha no plano, e ele faz a única coisa que podia fazer para consertar. Ele dobra a aposta. Ele vai até o fim. Ele se torna o tirano supremo, o demônio. Ele junta todo o ódio do mundo, de todos os lados, e foca numa única pessoa, ele mesmo. Ele se torna o único comum que vai unir a humanidade. Ele cria um mundo onde britânicos e japoneses, revolucionários e soldados, todos querem a mesma coisa, a cabeça do imperador. E esse imperador é o Lelouch. Ele força o Suzaku a se tornar o Zero, a vestir a máscara do herói. E no dia da grande parada, na frente de todo mundo, ele arma o próprio assassinato. O herói, Zero, mata o tirano, Lelouch. Com a morte dele, o ciclo do ódio acaba. Não há em quem se vingar. O custo final é pago por uma única pessoa. Uma pessoa que o mundo inteiro já odiava. Ele absorve todo o pecado do mundo e morre, levando tudo com ele. Ele se torna o mal necessário para criar o bem duradouro. O Lelouch morre. Ele morre tendo completado seu objetivo. Ele pagou o preço e entregou o resultado. E o Suzaku vive, mas ele não pode mais ser o Suzaku. Ele está condenado a viver para sempre por trás da máscara do Zero. Ele não tem nome, não tem amor, não tem uma vida própria. Ele se torna literalmente nada mais que um ideal abstrato, uma piada cruel do destino. O cara que tanto defendia os meios e a honra individual acaba se tornando apenas um meio eterno, um símbolo sem rosto. E depois disso tudo, qual a moral da história? Que Lelouch estava certo? Não, longe disso. O plano dele só funcionou porque tinha o Suzaku. Ele precisava do idealista, do cara que representava a honra para ser o herói no final. Ele precisava da antítese dele para completar o plano. A verdade, a que ninguém te conta, é que não existe uma fórmula mágica. Não existe um único caminho certo. Toda teoria ética, toda filosofia tem um buraco, um ponto cego, onde ela justifica algo horrível. O mundo é complexo demais para caber no manual de regras. A única resposta real é depende. Depende da situação, das pessoas envolvidas, do custo, do contexto. Essa história nos ensina não é qual caminho escolher, é sobre entender o preço de cada um. Se você escolhe o caminho do Lelouch, o caminho da revolução, a qualquer custo, bom, esteja preparado para perder sua humanidade. Esteja preparado para se tornar o vilão da história de outra pessoa. Esteja preparado para o fato de que a vitória pode exigir o seu sacrifício total. E você não vai estar lá para ver o mundo melhor que você criou. Se você escolhe o caminho do Suzaku, o caminho da pureza e da reforma, esteja preparado para a ineficácia. Esteja preparado para ser manipulado, para ver suas boas intenções serem distorcidas, usadas pelo sistema que você quer mudar. Esteja preparado para o risco de passar a vida inteira sendo um bom exemplo, que não muda absolutamente nada, e no final, ser forçado a quebrar todos os seus princípios só para sobreviver. Bom, não tô aqui para te dar uma resposta, eu tô aqui para te dar o mapa do inferno. A angústia que você sente, essa paralisia entre agir e se corromper, ou não agir e ser conveniente. Essa angústia é o sinal que você ainda tem uma alma. A verdadeira revolta, a única que talvez valha a pena, começa aí dentro, e olhar para esses dois abismos, Lelouch e Suzaku, e não pular de cabeça em nenhum deles. É entender que, talvez a resposta certa não seja uma escolha binária, mas um equilíbrio fluido e constante. É ser estratégico como o Lelouch, mas nunca esquecer o custo humano de cada ação. É ter princípios do Suzaku,
mas entender que, às vezes, para proteger o seu princípio maior, você vai ter que sujar as mãos. É uma doença numa corda bamba, sem rede de segurança. E a única coisa que você pode fazer é continuar prestando atenção a cada passo. O custo da revolução é você. Agora a questão é, qual versão de você está disposto a pagar? Pensa nisso. Deixa um like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.